Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Geografia na área. Eu e o professor Carlinhos. E aí, Carlinhos? E aí, meu irmão? Pronto para mais uma viagem geográfica? Com certeza. Hoje nós vamos trabalhar outro assunto gostoso da geografia, hein? Que maravilha. Essa ciência geográfica é maravilhosa, né, Jorginho? Porque a gente não cansa, a gente não fica tão enfadonho, porque a gente tem várias sub-áreas, né? Exatamente. Tudo bem, galera? Professor Carlos Barros, ou conhecido do Jorginho. Carlinho. Tudo bem, pessoal? Nosso módulo de hoje nós vamos trabalhar um assunto bastante interessante, né, Jorginho? Um assunto que envolve a nossa nacionalidade. Isso, a nossa nacionalidade, nosso espaço geográfico, o nosso país, o nosso Brasil, num contexto geográfico, territorial, histórico, através da evolução e dessa evolução histórica que acontece nesse espaço que um dia não era nem chamado de Brasil, né? E o interessante é que a gente trabalhou no módulo anterior, né, ou na aula anterior, o espaço geográfico, e a gente vai entender como que o espaço geográfico brasileiro foi modificado, né? Vamos lá para a tela? Vamos lá, meu diretor. Vamos lá, aula 1. Então a gente vai começar falando sobre a questão do conceito de território. A gente vai falar aí do território brasileiro e aí a gente vai falar também sobre as fronteiras. Opa, vamos começar a rabiscar. Deixa eu ver. Escolhe uma cor aí, sem ser vermelho, professor. Vamos lá de azul. Azul, né? Olha aí, que bonito. Vamos falar do conceito de território, vamos falar sobre fronteiras, a questão da regionalização, caracterização geral do território brasileiro, organização político-administrativa do Brasil e a formação do território do Brasil, que o Brasil nem sempre foi esse tamanho que era, não. É isso? Aí a gente tem que recorrer à nossa ciência prima, né? A história, para a gente desmistificar o porquê que o Brasil é desse tamanho. Vamos lá. Conceito de território é uma porção do espaço definido por uma relação de poder. Olha só que legal. Formado não apenas por suas fronteiras, uma vez que essas nem sempre são precisas ou visíveis, mas principalmente pelas relações simbólicas, estruturais e de poder que garantam a sua existência e dinamicidade. Atualmente o termo é utilizado em sentido mais amplo, indica uma área delimitada pelo exercício de poder de uma coletividade ou de uma instituição. Significa que o território do Estado contém muitas territorialidades. O território dos estados, os estados têm os outros territórios, que são municípios. Os municípios têm outros territórios, que são os distritos. Os distritos têm outros territórios dentro deles, que são as glebas, as vicinais, entre outros, né? Os municípios, voltando lá no município, tem os bairros, que tem as ruas, os moradores, enfim. O interessante, né, Jorge? Olha só que bacana que a gente entender sobre território. Olha só, a gente pega o globo terrestre, planeta Terra, tem os continentes, né? Uhum. Olha só, território, continentes, América, Ásia, África, Europa. Depois dos continentes, dentro dos continentes tem o que, Jorge? Os países. Depois vem os estados, municípios, distritos, os bairros, até chegar no nosso lugar, na nossa casa. Do macro, do maior para o menor. Olha só que interessante. Vamos lá para a tela, mais uma vez. É como se fosse um jogo de xadrez. Mesmo que você não tenha jogado o xadrez, olha só, tem a dama, né? É isso aí. Né? Porque nós temos domínio, que dominar uma área do outro. É isso aí. O xadrez é um jogo onde você está querendo ou vai dominar a próxima etapa, a próxima casa, né? Isso. Igual a dama.
Então, por que utiliza-se essa metáfora do jogo de xadrez? Primeiro que o xadrez, ele tem um rei de cada lado. Ali é o jogo onde o rei, ele é o mais importante. E ele precisa ser protegido. E todos trabalham para proteger o rei. E todos vão avançando no outro território para também ir minando o inimigo. Fazendo com que os espaços geográficos, digamos, do tabuleiro, que é um jogo, façam com que aquele rei esteja submetido ao fracasso. Ou seja, ele perdeu, checkmate. Então é uma metáfora que evidencia, por exemplo, uma guerra como está tendo lá na Ucrânia. Exato. Isso é um jogo de xadrez, em que existem os presidentes, existem os soldados e ali a questão de espaço geográfico. Claro que o jogo de xadrez não tem essa questão política, mas nós também utilizamos o jogo de xadrez como metáfora porque ele explica um pouco essa estratégia. Porque tem que ter estratégia. Uma palavra interessante, né, Jorginho? A palavra domínio. Domínio, exatamente. Domínio do espaço. Domínio. Que lindo, né? É isso aí. Maravilha. Gostei. É isso aí, ó. Vamos lá para a tela. Vamos lá. Então, temos as fronteiras aí, né? Fronteira, olha só o que é interessante a gente entender de fronteira. A fronteira tem a mesma raiz da palavra frente, né? Quer dizer, portanto, sentido etimológico, seria o que se põe à frente de algo, né? Ou seja, em sua origem indicava simplesmente a margem do mundo conhecido. Olha só, vamos ver aqui alguns outros contextos. Hoje em dia a fronteira marca o encontro dos territórios, ou seja, para estabelecer os limites em áreas de fronteira são elaboradas regras que podem gerar conflitos, sobretudo quando há população que compartilha a mesma origem. A gente entende sobre essa questão de fronteiras quando nós jogamos aqui, vamos colocar o exemplo do Brasil, né, Jorginho? Olha só, o Brasil. Qual é a característica principal da nossa nação? A língua portuguesa. Se você olhar a questão de fronteiras, os países que estão ao nosso redor, vizinhos a nós, falam que língua? O espanhol. Só nós falamos a língua portuguesa. Então, quando foi delimitar a área do território brasileiro, levou-se em consideração a questão linguística, a língua falada, mais a questão cultural, que é um outro fator para delimitar territórios. É por isso que ele fala aqui, ó, para o estabelecimento dos limites em áreas de fronteira são elaboradas regras. Que podem gerar conflito. Por exemplo, ali a região do Acre poderia gerar um conflito, porque era uma área que não era brasileira, era uma área que poderia ter sido uma guerra, porque tinha muitos brasileiros. Olha só que eu lembrei de uma aula do professor Lorismar e do professor Beto. Olha só que interessante que eles falaram em História de Rondônia. A questão do Acre, né? Você está citando o exemplo do Acre. O Acre não pertencia ao Brasil. Exatamente. O Acre pertencia à Bolívia. Na realidade, teve até um princípio de guerra, de conflito. Isso. Olha só Eles chegaram até a proclamar a independência. Exatamente, se tornar um país. Um país, olha só. Isso. Interessante essa aula de História de Rondônia do professor Beto e do professor Lorismar, né? Limites territoriais, né? Isso, limites territoriais. Vamos lá, continuando? Hoje o limite é reconhecido como linha e não pode, portanto, ser habitado, ao contrário de fronteira, que ocupando uma faixa constitui uma zona, muitas das vezes bastante povoado, onde os habitantes de estados vizinhos podem desenvolver um intenso intercâmbio. Olha aí, pessoal, essa imagem maravilhosa daqui do estado de Rondônia. A fronteira de Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim. Isso. Aqui no nosso estado, países vizinhos. O que corta, o que diferencia a fronteira do estado de Rondônia para o território boliviano? O rio. O rio. Olha só que interessante. Tem muitos casos que às vezes não é rio, é somente uma avenida ou uma ponte para delimitar o território daquela região, né? Para melhor entender sobre o conceito de fronteira, é necessário a compreensão do conceito de soberania. E o que é soberania, professor Jorge? O poder de mando de última instância numa sociedade política.
Então, soberania, vamos lá. A questão da soberania, querido aluno, você tem que entender que quando falamos de soberania, a gente está falando de Estado-nação. Só quem pode ter a soberania é o país. Rondônia. Professor, Rondônia tem soberania? Não, Rondônia não tem soberania. Professor, mas a gente não vive no Brasil? Sim, o Estado brasileiro é soberano. Rondônia não tem soberania. Se Rondônia tivesse soberania, ele não era um Estado. Ele seria um outro país. Quem tem soberania são os Estados-nação, ok? O Estado-nação, sim, tem soberania. A soberania é para os países. E esse contexto de soberania está relacionado à questão de poder e os limites impostos àquela sociedade que tem aquele território, que tem uma língua, que tem a sua constituição, que tem toda a sua sociedade organizada, em relação de como ele é visto e tratado por outros países, e também tratar. Isso tudo está na nossa Constituição. Exatamente. É isso, um dos preceitos básicos da nossa Constituição é dizer que o Brasil é um Estado soberano. Ah, professor, o senhor falou que o Rondônia não tem soberania. O que Rondônia tem? Autonomia. Autonomia. É diferente. Ele tem autonomia, mas não tem soberania. Ele é autônomo, porque a gente tem a nossa Constituição e tudo, mas ele não tem soberania, porque ele não é um Estado-nação. Vamos lá para o próximo slide, vamos? Vamos lá. Trata-se de poder absoluto, olha só o que o professor Jorginho acabou de explicar, trata-se do poder absoluto de ação legítima no âmbito político e jurídico de uma sociedade. O conceito de soberania é comumente atribuído ao Estado como uma única entidade capaz de criar leis e mantê-las em vigência. Foi o que o professor Jorginho acabou de falar sobre a questão de legislação. Isso, exatamente. Né, Constituição. Isso. Olha, a nossa Constituição é a nossa carta magna. É o nosso norte, né? Que todo mundo deve respeitar, e inclusive os estados. Como o Brasil tem soberania e como o Brasil tem a Constituição, o Estado também tem a sua Constituição. Mas a Constituição do Estado de Rondônia não pode ferir a Constituição. Ela não pode ser superior à da Constituição. Ela não pode. Em alguns casos até sim, se for para melhorar a vida do povo. Por exemplo, se Rondônia quisesse fazer, o salário mínimo de Rondônia vai ser 5 mil. Pode. Não pode dizer que o mínimo é 1.400, não pode ser menos que isso. Aí fere a Constituição. Então, se for para, em alguns casos, beneficiar o povo, a Constituição do Estado pode. Agora, se for para ferir a sociedade, não pode. Não pode ferir a Constituição. Beleza? Para isso que tem o tal do controle de constitucionalidade. Obviamente que aqui não é uma aula de direito, né? Mas, assim, é apenas para a gente ter um norte, para a gente entender que o estado de Rondônia e todos os estados do Amazonas são todos estados que estão abaixo desse governo federal, dessa chamada União. Ok? Certo. Vamos lá? Vamos lá no quadro. Fronteiras políticas. Olha só as fronteiras políticas. Elas podem ser divididas em efetivas, fronteiras em litígio, fronteira indefinida. Olha só o que é uma fronteira efetiva. É quando representa os limites territoriais reconhecidos internacionalmente como a fronteira entre Brasil e Uruguai. Isso aí é uma fronteira de boa, tranquilão lá, né? Exatamente, é uma fronteira efetiva. Próxima fronteira, olha só o mapa aí do Brasil e o mapa do Uruguai. O que divide o Brasil e o Uruguai? É uma fronteira, né? Tanto que é que essa linha vermelha, eu vou pegar aqui uma outra cor, vou colocar um verdinho claro, olha só. Essa linha vermelha é a linha demarcatória que divide o território brasileiro do território uruguaio, né, professor? Fronteira e litígio, o que é, professor Jorginho? Existe um limite territorial de fato, sobre o qual não existe acordo, como ocorre entre a Venezuela e o Suriname. Olha então, só não que tem interessante. acordo. Está em litígio. Litígio, em linguagem jurídica, quer dizer que está tendo aí um conflito, está tendo um probleminha. Tá? O conflito que eu estou dizendo, não entenda como guerra. Tá? Olha só que interessante que o professor Jorginho está falando, pessoal. Alunos do primeiro ano, olha só. Eu lembrei, professor Jorginho, de algo que aconteceu no final do ano passado entre Venezuela e quem? Suriname.
de um território. Um território que está em litígio entre os dois governos. Que dá isso, mexe no jogo do xadrez internacional todo. Exato. É muito petróleo que tem ali. E por que... Calma aí. Por que será que a Venezuela está interessada no território do Suriname? Essa é a primeira pergunta que se faz, né? Será que eles querem terra? Não, né? Isso não. Tem mais coisa interessante. Tem coisas mais fortes. Né? Os interesses maiores. Move a economia. Move a economia. Envolve bilhões de dólares. Exatamente. Vamos lá para a tela? Fronteiras, tá? Olha só, fronteira da Belize e Guatemala, que é um outro exemplo que nós podemos dizer que é uma fronteira em litígio. Vamos lá. América Central. Lá na América Central. Olha só o que a gente acabou de falar, professor Jorginho. Olha só, Venezuela e a Guiana, né? Isso. Também é um outro conflito. Olha só, isso aqui para quem vai fazer o Enem e os alunos do primeiro ano. Já está tendo aula para Enem. Para Enem. Porque isso aqui pode cair mais à frente, ou até mesmo nesse ano, né? Porque está muito em voga, né? Tá muito atual, né? Está muito atual. Esse conflito entre a Venezuela e a Guiana é justamente uma questão que envolve economia, fronteiras, porque vai ampliar um e vai reduzir o outro. E a questão econômica quer dizer que tem algo que vai mexer economicamente em um país e no outro, que é exatamente riquezas. Olha só, historicamente, quase todos os países que entraram em guerras envolviam questões econômicas. Nesse caso aqui não é uma guerra ainda, não é uma guerra. Vou deixar bem claro, pessoal, não é uma guerra, mas é um conflito de limites territoriais, ok? Que envolve a parte econômica entre a Venezuela e a Guiana. E o território que eles estão brigando para anexar, a Venezuela quer anexar ao seu território, é esse Essequibo. Vamos lá? Continuando. Fronteira indefinida, tá? A fronteira indefinida, onde não há limites físicos demarcados entre os estados e os limites mostram apenas áreas aproximadas de soberania, como, por exemplo, a região do Iêmen e da Arábia Saudita. Olha só o exemplo que a gente trouxe aqui para vocês na tela. Né? Esse exemplo é uma fronteira indefinida, fica exatamente na região que envolve os países da Arábia e do Iêmen, que é uma área também que tem um certo conflito aí, né, por causa de áreas que, apesar de nós olharmos no mapa, né, olhar no mapa que é um pequeno trecho, mas quando a gente chega lá presencialmente a gente percebe que é uma grande área que vai ser anexada ou não, né, pelos países que estão em conflitos dessas questões de limites. Justamente porque, volta lá um pouquinho, professor, por gentileza, por ser indefinida, ela não tem o limite fixo, né, como está dizendo ali, ou seja, ela não sabe onde começa, onde termina. Então, é uma fronteira indefinida, que possivelmente, futuramente, pode se tornar um litígio, né? Olha só, interessante, né, Jorginho? Interessante que a geografia entra nessa questão aí, tanto pela questão geográfica, território, fronteira, e também, olha só, a cartografia. A cartografia, a gente vai estudar mais à frente, a questão cartográfica, onde nós vamos ver lá latitude, longitude, tudo isso tem a ver com a questão de fronteira também. Vamos prosseguir? Algumas áreas, alguns espaços, né, em áreas menores são chamadas regiões que apresentam características internas que as distinguem de outras áreas. Para isso é necessário ter, dentro da geografia, né, o estudo, os critérios físicos como o clima, o relevo, a geologia, a vegetação, os critérios socioeconômicos, atendendo os objetivos políticos, econômicos e administrativos. Tá? Esses aqui são os critérios onde nós temos exatamente a questão de regionalização. Isso. Tá? Ou seja, essa regionalização que está relacionada a essas regiões, que o critério dela pode ser socioeconômico e pode ser também físico. Por exemplo, nós temos a Amazônia. A Amazônia é imensa, nós regionalizamos ela por causa das questões das climáticas, os biomas, a geologia, a vegetação. Então, o que a gente pode pegar um tucunaré aqui, no rio
no Rio Madeira, a gente pode pegar lá no Amapá. Então, é muito grande o bioma amazônico. Exatamente. Okay? Até lá no Mato Grosso. Porque parte do Mato interessante, Grosso olha só, interessante que já que nós estamos falando de regionalização. Já que nós estamos falando sobre a Amazônia, regionalização, a Amazônia em si não é somente brasileira, né, professor Jorginho? Exatamente. Tem a brasileira, a nacional, e tem a Amazônia internacional. Internacional. Né? Um detalhe, as mesmas características de vegetação e clima você encontra nos países vizinhos à nossa fronteira. Isso. Né, a nossa fronteira do Brasil. Você vai na Colômbia, tem floresta amazônica. Você vai na Guiana, tem floresta amazônica. Então, uma região pode ser definida dessas duas formas, por critérios físicos e por critérios socioeconômicos. Qual a importância de regionalizar? É estudar as áreas semelhantes, promover estudos estatísticos, planejar e investigar mais detalhadamente o espaço geográfico, conhecer as potencialidades e necessidades de um país. Eu cito um exemplo nessa questão aqui, o contexto de bloco econômico, que é um outro assunto que nós estudamos na geografia. É uma forma de regionalizar? É uma forma de regionalizar, porque está levando em consideração o contexto econômico dos países membros. Por exemplo, um bloco econômico muito conhecido aqui mundialmente é a União Europeia. Aqui no continente americano, nós temos o Mercosul, uma parte da América do Sul. É uma forma de regionalizar e que, olha só que é interessante, conhecendo as potencialidades e necessidades de um país. Então, os países se juntam para regionalizar economicamente, porque tem características semelhantes na economia. Professor Jorginho. Regionalização do espaço brasileiro. Aí sim, agora vamos falar do nosso país. A gente tem essa regionalização. Quem fez ela foi o IBGE. Professor, o que quer dizer IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A divisão regional ela é resultado de muita transformação na estrutura socioeconômica do nosso país e de mudanças significativas no entendimento dos técnicos do IBGE. Ou seja, o entendimento dos técnicos do IBGE influenciaram a divisão regional do Brasil. Ok? Lembrando que olha só, vocês estão vendo aí na tela, ouviram na tela, que o Brasil tem quantas regiões hoje? 5. Mas nem no contexto histórico, nunca não teve todas as 5. Haviam 3, haviam 4, depois chegou a atual conjuntura de 5 regiões. Quando eu falo regiões, eu estou falando de cada região tem uma característica, né, professor? A característica cultural, a característica climática. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui, comparar a região norte do Brasil com a região sul, você vai ver que tem características climáticas totalmente diferentes. Isso é uma forma de regionalizar. Foi o que o IBGE fez. Foi o que o IBGE procurou caracterizar as regiões conforme, olha só, conforme o lugar. As características do lugar. Linguística, cultural, climática ou natural, podemos dizer assim, né? Então ele conseguiu fazer, com o passar do tempo, criar essas 5 regiões. Vamos lá para a tela. Caracterização do território brasileiro. Olha só. Vamos voltar aqui, né, rapidão. Então, o IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões. 5 regiões. A norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Que também isso aqui o aluno viu lá no ensino fundamental. Ensino fundamental, só relembrar. Né? Beleza, vamos lá. Sobre o território brasileiro, olha só que interessante. Olha uma aula de cartografia aí, já iniciando, né, professor Jorginho? Olha só, o Brasil ele está totalmente no hemisfério oeste, no ocidental. Olha só, vem aqui para mim, olha lá, vamos lá. Eu acredito que vocês lá no 6º ano, é isso que eles aprenderam, um pouco de cartografia, 6º ano, né? Lá no 6º ano vocês aprenderam que o planeta ele é cortado por linhas imaginárias. Linha do Equador, horizontal, meridiano de Greenwich,
vertical. O Brasil, pela linha do Equador, ele está abaixo ele está abaixo dessa linha, portanto, ele está no hemisfério sul e, pelo meridiano de Greenwich, ele está na parte oeste. Então, o interessante é que nessa questão cartográfica, pelas linhas imaginárias, nós temos os paralelos, o paralelo principal, linha do Equador, e o meridiano principal, meridiano de Greenwich, é um assunto que também vamos trabalhar posteriormente, né, aqui na parte de cartografia. Mas por que a gente colocou ali totalmente no hemisfério oeste ou ocidental? Porque ele está a oeste do meridiano de Greenwich, ok? Que são, você citou as duas principais linhas imaginárias que cortam o globo, na vertical e na horizontal. Meridiano de Greenwich e latitude zero, que é a linha do Equador, que divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Exatamente. É o que está lá. Vamos lá para a tela? Olha só o que vem falando aqui. O Brasil ele tem essa extensão territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Olha só que interessante, galera. Agora eu vou usar o preto. Ele está onde? Pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, certo? Olha só que interessante. Linhas imaginárias, tá? Vamos prosseguir. Olha outro detalhe interessante. O Brasil, pela sua extensão territorial, pela linha do Equador, olha só, estou passando a linha do Equador aqui, ó, para vocês enxergarem. Nós temos mais de 90% do nosso território, mais de 90% dos estados brasileiros cortados pela linha do Equador. Portanto, Rondônia, já falando um pouco da nossa regionalização, né, Jorginho? Rondônia está abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul. 2 estados, ou 3 estados, podemos dizer assim, estão no hemisfério norte, que é o Amapá, Roraima e um pedacinho do Amazonas também, e um pedacinho do Pará também está no hemisfério norte. Um detalhe interessante, lá nos estados de Roraima e o Amapá, né, tem um estádio que foi construído bem exatamente onde passa a linha do Equador. Então, um estádio está no hemisfério norte, uma parte do campo está no hemisfério norte, outra parte está no hemisfério sul. Tá? Outro detalhe interessante sobre a regionalização. Aqui a gente, né, só aproveitando essa imagem, né? Olha só, tá aqui, ó. Meridiano Greenwich e aqui a linha do Equador. A gente consegue ver exatamente o que estava falando na tela anterior. Exato. É isso? Ó, totalmente ocidental. Aqui é o ocidente, não é isso? E 90% no sul. 90% do território do Brasil no sul e uma pequena parte aqui no hemisfério norte. Exato, olha só que interessante. Cartografia, vamos estudar mais à frente. Vamos lá, continuando. Outro detalhe importante sobre o processo de regionalização do território brasileiro. Não, olha só uma curiosidade. Volta lá um pouquinho, por favor. Olha só, o único hemisfério que o Brasil não está é esse. O Brasil, o único que ele não está é esse. Não é isso? Exato. Mas ele está... Pela linha do Equador, nós estamos tanto no norte quanto no sul. Isso. E pelo meridiano de Greenwich, nós estamos no oeste, ou chamado de ocidente. Isso, né? Exatamente. Vamos prosseguir? Olha só outro fato interessante sobre o continente americano, tá? Ele está na porção centro-oriental da América do Sul, apresenta 23 mil quilômetros de fronteiras, né? 7.367 quilômetros de fronteira marítima, portanto, o lado leste do território brasileiro é banhado por qual oceano? Atlântico. O Oceano Atlântico, que é uma das maravilhas, as belas praias que existem no litoral brasileiro. Na América do Sul, quais são as fronteiras que o Brasil possui? No Peru, na Venezuela, na Colômbia, Suriname, Guiana, Paraguai, Bolívia, o estado de Rondônia aqui, ó, Bolívia, vizinho nosso, Paraguai, Argentina e Uruguai, ok? Na organização político brasileira, nós temos então aí, começando pela União, que é o máximo da nossa política administrativa. Quando eu falo União, o que é, professor Jorginho? Então, essa União, a gente está falando do governo federal,
que é o governo central lá em Brasília, é isso? Nós temos o Distrito Federal. De lá a gente tem o controle do governo brasileiro, não é isso? Certo. E nós temos 26 estados. O Distrito Federal, ele se equivale a estado, tá bom? E temos 5.570 municípios. Um detalhe interessante, okay? Né? A União, representado pelo presidente da República. Isso, os estados, governadores. O Distrito Federal também tem o seu governador. Ele é equiparado ao estado, né? Ele também tem governador. E os municípios têm os prefeitos. E quem legisla é exatamente senadores, deputados federais pela União, deputados estaduais pelos estados, né? E municípios, os vereadores. Aqui um contexto histórico interessante. Antes de a gente chegar nisso que a gente somos hoje, é isso? A gente passou por uma formação territorial. Lembrando que o Brasil ele foi o país ocupado e colonizado pelos portugueses posteriormente, em por causa do Tratado de Tordesilhas, portanto, essa região que nós estamos, Rondônia, a Amazônia... Nós éramos para ser espanhóis. Espanhóis, né, professor Jorginho? E o outro lado, o lado do litoral, português, né, por causa do Tratado de Tordesilhas. Então, no início da nossa colonização, praticamente o território brasileiro era conhecido somente pelo lado litorâneo, lado português, pelo Tratado de Tordesilhas. Os portugueses, né, ocuparam o litoral depois que vieram para a região, né, do Nordeste, né, lá nos anos 1532, principalmente para a atividade canavieira. Está na hora de mudar a cor aqui. O Nordeste ele teve sucesso na produção de cana-de-açúcar e a ocupação lá do sertão do Nordeste teve pecuária. As terras férteis lá da Zona da Mata, também do Nordeste, eram ocupadas gradativamente para a criação de gado e foi dirigindo para o interior do território brasileiro. Nesse momento aí, ou seja, está se dirigindo para o interior, está passando ali do Tratado de Tordesilhas. Está chegando ali para a região da Amazônia, na região central do Brasil, centro-oeste. Agora, o interessante lembrar que nesse período aí, a Amazônia também, no contexto histórico da regionalização, já havia passagens de outros povos, os espanhóis, holandeses, que estavam indo em direção aos Andes, em direção a um povo chamado pré-colombiano Inca. Isso. Os Incas, né, Jorginho? E o que é interessante também é que essa região da Amazônia, por causa dos rios, era navegável, boa parte deles, essas pessoas, esses navegadores passavam por essa região buscando as famosas riquezas, tanto minerais quanto vegetais, exatamente. Porque a gente tem, no contexto histórico regional, as drogas do sertão. Isso. Né? Vamos lá para a tela? Então, aí nós temos a questão ali das minas, a mineração lá, por isso que deu o nome, né, as Minas Gerais, foi importante para que a terra fosse ocupada no século XVIII. E grande parte dessas terras espanholas, segundo o Tratado de Tordesilhas, não era do Brasil, era de Portugal. Só que nós já estávamos lá em busca de ouro, né? E lá no sul, o que acontecia? Aconteceu o quê? A produção de carne, ou seja, a pecuária. Os gaúchos abasteciam essa zona mineradora com charque e tropas para o transporte. Então, olha só, todo esse contexto e a Espanha foi abandonando essa área que os portugueses foram entrando aos poucos, né? E ocupando. E a Amazônia, como é que foi? A Amazônia teve sua ocupação ligada ao interesse geopolítico da coroa portuguesa, preocupado com a expansão da Espanha nas terras sul-americanas e com a presença de ordens dos jesuítas, né? Que utilizavam mão de obra indígena na coleta de especiarias. Então, a coroa portuguesa também se preocupou, inclusive fez fortes na Amazônia toda, inclusive na região, né? Príncipe da Beira, aqui em Rondônia. Beleza? A última alteração da fronteira do Brasil deu-se na compra do Acre. A gente comprou o Acre da Bolívia em 1903. Tratado de Petrópolis, exatamente, né? Exatamente. Então, era essa estrutura econômica que nós tínhamos. Olha só, tínhamos aqui a linha do Tratado de Tordesilhas, mas os portugueses foram adentrando territórios que um dia foram
da Espanha. E os espanhóis começaram a perder esse território. E depois veio a questão utilizou-se o princípio do utiposidetis, que quer dizer a terra é de quem ocupa, sendo que os espanhóis perderam muito, porque já estava ocupado. Aí eu lembrei de um tratado, olha, professor Jorginho, eu lembrei de um tratado da aula de história, Tratado de Madrid, de 1750. Isso, que utilizou o princípio utiposidetis. Exatamente. Vamos lá. Olha só, então a estrutura econômica do século XVIII já no Brasil, ó, o Brasil estava mais ou menos assim já. Ó. Só que você pode perceber, querido aluno, que estava separado, eles eram isolados isso aqui. Ó, e tudo para a coroa portuguesa, tudo isso era produções, né, econômicas, estruturas econômicas que estavam isoladas, ok? Aqui principalmente canaviais, produção de carne, da pecuária, né? Isso, da pecuária. Aqui é uma zona mineradora, vindo em direção, inclusive, de Rondônia. E aqui a pecuária também muito intensa na região sul do Brasil. Lembrando que aqui esse verdinho lá, ó, é a questão das drogas do sertão. Né? É um produtos típicos da nossa região. Isso. Aqui é a seringueira, gomíferas, isso, cacau, né? O cacau, a canela. São produtos da região amazônica que vai fazer com que tanto espanhóis, holandeses e depois, posteriormente, os portugueses possam vir para a nossa região, começar o processo de ocupação, regionalizar. Então, a partir desse momento é que a nossa região amazônica começa a receber esses novos povos. Já tinha os povos indígenas aqui e depois veio os europeus e posteriormente os europeus trazem quem? Os africanos para a região aqui na nossa Amazônia, né? Então ali a questão das drogas do sertão é interessante frisar que por que eles tinham interesse de uma coisa que está no meio da floresta? É porque quando eles levavam isso lá para a Europa, era culinária exótica. Então era altamente sofisticado e não era qualquer pessoa que comprava. Exato. Era só servido para a burguesia, para a oligarquia, nos castelos dos reis. Então era iguarias que era caro para ir para lá. Um detalhe. Não tinha na Europa. Comprava barato, né? Vendia caro. Né? Na verdade, inclusive, em muitos casos nem comprava, né? Ele simplesmente adentrava aqui, explorava e simplesmente levava. Os índios, né? Escravizavam os índios. Índio. Exatamente. Vamos lá no quadro, meu diretor? E, por fim, a gente tem aqui a incorporação do território brasileiro, que a gente vê aí, ó, que o Acre foi um acordo bilateral, ó. Tá vendo o marronzinho aqui? Um acordo bilateral. Professor, o que é um acordo bilateral? Pelo sentido etimológico, bi quer dizer dois. Então, bilateral por quê? Os dois países entraram em um acordo. No caso, Brasil e Bolívia. Teve um acordo para que o Acre fosse brasileiro. E aí a gente tem ali a região do Mato Grosso, que um dia era do Paraguai, lá em 1872, aqui no Uruguai. Tudo isso aqui foi ao longo do tempo se anexando ao território brasileiro. O Tratado de Tordesilhas, esse aqui, na verdade, nem sequer foi respeitado. Isso não tinha controle. Né, existia o tratado, mas eles não levaram em consideração esse acordo. Agora, você falou ali sobre o Acre, né? O interessante é que fala de um acordo bilateral, mas envolveu dinheiro. Envolveu dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. O Brasil fez parte do acordo, né? Fazia parte do acordo, né? O chamado Tratado de Petrópolis. Esse Tratado de Petrópolis comprava o Acre e o interessante, né, tem a ver com a nossa história de Rondônia. Exatamente. E foi 2 milhões de libras esterlina, um valor absurdo para a época. E por causa disso, nós temos um contexto histórico importante aqui, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Que foi construído justamente por causa desse acordo também, né? Sim. Que aí o Bolívia perdeu ali a guerra com o Chile e perdeu acesso ao Oceano Pacífico.
E precisava, na época do contexto histórico naquela época, escoar a produção. Que estava acontecendo a segunda revolução industrial, que precisava fazer pneu para os carros. Exatamente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. E nós deixamos um forte abraço para vocês. Tchau, até a próxima.